E aí, galera! Professor André Alencar novamente com vocês, dando continuidade ao nosso curso de Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Estamos estudando já a parte finalzinha do regimento, o título que trata dos deputados. Nós começamos no bloco anterior a falar dos deputados, nós falamos dos principais deveres, de alguns direitos que os parlamentares têm quanto deputados. E vamos começar, começamos ainda no finalzinho do bloco anterior, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre as prerrogativas, as imunidades, as incompatibilidades, as proibições, tudo aquilo que a doutrina convencionou chamar de Estatuto dos Congressistas, que tem previsão na Constituição, no artigo 53 a 56, e tem previsão também no regimento interno. No regimento interno, começando ali por volta do artigo 230, na verdade o 226 já começa com o Estatuto dos Congressistas e vai até o 251. Então nós temos muitos dispositivos que vão desdobrar, vão minudenciar, vão trazer em detalhes as próprias normas constitucionais que a gente já conhece, muitas vezes trazendo também para dentro do regimento aquelas normas que têm uma aplicação um pouco mais direta à Câmara dos Deputados, beleza? Então nós vimos no bloco anterior que a primeira imunidade que os parlamentares estão sujeitos é a chamada imunidade material. A imunidade para palavras, votos e opiniões, a imunidade da fala, a imunidade de poder falar livremente, sem medo de vir a ser perseguido politicamente por isso. Então os deputados e senadores, eles conservam esse direito, né, essa imunidade da fala, com o objetivo de exercer livremente o mandato. Lembra que é uma prerrogativa que pertence ao mandato e não ao parlamentar. Em razão de não pertencer ao parlamentar, nós vimos inclusive uma jurisprudência do STF dizendo que não é admissível que o parlamentar faça a renúncia da imunidade. O cara vai à tribuna e fala assim: esse presidente é ladrão, sem vergonha, safado, eu abro mão da minha imunidade se necessário for para provar aqui o que eu estou falando. Não vale nada, discurso firula. Não se abre mão da imunidade, porque a imunidade é do cargo, não é da pessoa. E é do cargo, então ela não vai com ele para outro cargo, como a gente viu aqui, que está desatualizado o regimento no que se refere ao artigo 231, parágrafo 7º. Nós vamos entrar no 231, mas esse parágrafo 7º aí não dá para levar para prova, porque o STF tem vários julgados dizendo que a imunidade do parlamentar não acompanha para outro cargo, quando ele estiver de licença, seja para exercer cargos permitidos pela Constituição, seja por motivos de tratamento de saúde, por exemplo, ele não vai ter a imunidade junto com ele, tá bom? Cuidado com isso aí. Então vamos lá, de olho aqui na tela com o André. A inviolabilidade, então, a imunidade material também é chamada... A imunidade material também é chamada de inviolabilidade, consiste na exclusão da prática do crime. Ou seja, existe uma irresponsabilidade no campo civil, então ele não vai também ser obrigado a indenizar. No campo político, cuidado que no campo político o abuso das prerrogativas pode gerar perda de mandato. O abuso das prerrogativas pode gerar perda de mandato por causa da quebra de decoro, mas existe uma irresponsabilidade política. O parlamentar, ao falar, ele não está sujeito a uma cassação do seu mandato pela sua fala, salvo se houver abuso. O abuso já é o excesso, já é ultrapassar o direito legítimo. O direito legítimo de falar protege no campo político, tá bom? E também protege no campo administrativo, então ele não está subordinado a sanções administrativas por suas opiniões, palavras e votos. Aí lembra, o Supremo faz muita questão de deixar isso muito claro no exercício do mandato. E aí nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, ele restringiu, né, um pouco essa imunidade para que ela só seja válida no exercício do mandato, para as funções relacionadas ao mandato, e mesmo assim que não fosse uma situação de abuso, né, dessas prerrogativas, como a gente viu aí no caso do Daniel Silveira, por exemplo, né, acabou sendo penalizado por isso. Vamos lá, a inviolabilidade se aplica aos crimes de opinião ou crimes contra a honra em razão de suas funções parlamentares, no exercício do mandato e em questões relacionadas ao mandato. A expressão latina propter officium
representa essa ideia de que tem que estar exclusivamente para o fim do mandato, para a defesa do mandato, para o exercício do mandato. Na Constituição Federal está no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. E no regimento interno está no artigo 231. No exercício do mandato, o deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nele previstas, lá no CEDEP, né? Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Veja que o parágrafo 1º é igual ao caput lá do artigo 53. Então, são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas palavras, opiniões e votos. Então, são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Continuando ainda na imunidade material, ela protege o parlamentar dentro da Casa Legislativa. Dentro da Casa Legislativa é quase que um direito absoluto. Claro, não existem direitos absolutos, mas dentro da Casa Legislativa há uma presunção absoluta de que ele está relacionado ao mandato. Então, dentro da Casa Legislativa, a possibilidade dele vir a ser condenado ou incriminado de qualquer forma é quase nula, é quase zero, tá? Salvo, né, realmente uma situação aí de abuso, de excesso no uso das prerrogativas. Nas comissões, inclusive na CPI, o parlamentar tem o direito, né, de falar como ele quiser. Mesmo fora da Casa Legislativa, ele pode estar protegido. Quando ele estiver fora da Casa Legislativa, aí é que a gente tem que analisar a relação de pertinência entre o ato praticado, que se quer acobertar com a imunidade, e a atividade parlamentar relacionada. Eu costumo dar 2 exemplos para ficar bem claro para vocês. Olha só. Um deputado do Rio de Janeiro, deputado federal, está fazendo sua caminhada matinal na praia de Copacabana. De repente, um repórter daqueles que está fazendo uma reportagem comum sobre o tempo, sobre o clima, vê o deputado passando e pergunta para ele: deputado, reconheci o senhor aqui no calçadão. Aproveitando, o que o senhor acha dessa nova medida que o governo tomou sobre o aumento dos impostos? Aí o deputado, de sunga, de manhã, praia de Copacabana, ele vai lá e fala assim: aquele governo é um safado, ladrão, mentiroso, corrupto, devia estar preso, blá, 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 blá. Isso vai ao ar, esse deputado é processado e o STF vai dizer: esse processo não pode continuar, porque o deputado está acobertado com a sua imunidade. Esse mesmo deputado, no horário da tarde, vai com a sua família para a mesma praia, aluga uma cadeirinha lá com um guarda-sol e começa a descansar e relaxar e tomar sua cervejinha na beira da praia. Alguns garotos do guarda-sol vizinho começam a jogar bola e começam a incomodar o deputado. O deputado, então, chateado com a situação, começa a proferir palavras caluniosas, injuriosas, de baixo calão e com expressões indecorosas e até mesmo racistas, com base na classe social daquelas pessoas que o estão incomodando. Alguém filma aquela cena e o deputado é processado por isso. O mesmo deputado é processado na mesma praia, num contexto diferente, e agora ele não está em razão do mandato. Por quê? Porque não existe nenhuma relação de pertinência, de adequação entre aquele contexto e as suas funções de deputado. Então, nessa outra situação, que ele é filmado agredindo verbalmente outras pessoas, proferindo palavras ali injuriosas, ele pode vir a ser, sim, incriminado. Por quê? Porque ele está fora da relação do mandato. Diferente da repórter que o questionou como deputado. Então a gente tem que analisar esse tipo de relação entre o cargo que ele ocupa e as expressões que ele está proferindo, ok? De olho na tela, vamos continuar. Lembrando que isso é direito constitucional também, tá, pessoal? Vamos falar agora da prerrogativa de foro. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. No plano regimental, nós temos o 231, parágrafo 4º, os deputados serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse foro especial, ele é apenas nas causas penais.
não existe foro especial na esfera civil nem na esfera administrativa. Então, se esse parlamentar estiver sendo perseguido no campo penal, somente no Supremo que ele pode ser processado. Mas, se esse mesmo parlamentar tiver uma dívida contratual, essa dívida contratual pode ser executada na justiça comum. Então, muito cuidado, porque a prerrogativa de foro, o foro especial em razão do mandato, só é para as causas penais. Claro que no penal envolve também as contravenções penais, né? As contravenções que são crimes mais simples, contravenções. Contravenção penal, é com cedilha mesmo, né? Contravenção, acho que é. Confesso que esqueci, contravenção penal. Então, as contravenções penais, elas vão entrar também no campo da imunidade, da prerrogativa de foro. Claro que se for uma situação de fala, da questão das palavras, votos e opiniões, ele também vai entrar com a imunidade material. Mas a prerrogativa de foro, então, protege o parlamentar em razão do seu mandato. Lembra que é uma prerrogativa que decorre do mandato, não é da pessoa. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem jurisprudência muito nova sobre o tema, entendendo que só há a imunidade, só há a prerrogativa de foro, toda hora eu estou falando imunidade, perdão, mas só persiste a prerrogativa de foro para as ações que tenham relação com o mandato. De novo, existe essa necessidade de correlacionar quais são os atos que estão sendo acobertados e quais são as ações, as atitudes do deputado que tenham relação com o mandato. Então, não se acoberta qualquer tipo de crime nessa prerrogativa de foro, não. É só as que tenham relação com o mandato, ok? E finalizado o mandato, obviamente, a ação tende a ir para a justiça comum, salvo se isso puder constituir algum tipo de fraude processual, e aí o Supremo pode manter a prerrogativa do foro. Continuando, prerrogativa de foro, então, segundo a Constituição, os parlamentares serão submetidos desde a diplomação a julgamento perante o STF. Lembra que é desde a diplomação, tá? Algumas imunidades persistem desde a posse, isso, e outras imunidades vão ser a partir da diplomação, né? Já são antes, ok? Continuando, o foro especial no STF só prevalece em matéria penal. As ações civis, como ação popular ou ação de cobrança, por exemplo, vão ser na instância civil competente. Olha o julgado aí do Supremo, que é bem importante nessa esfera, tá? Quanto ao sentido e ao alcance da prerrogativa de foro. O foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo, alcança todos os crimes que são acusados os agentes públicos previstos lá no 102(1)(b) e (c) da Constituição. Inclusive os praticados antes da investidura do cargo e os que guardam qualquer relação com seu exercício. Como era, tá? Na interpretação até aqui. Aí o que o Supremo fez? Impõe-se, todavia, a alteração dessa linha de entendimento para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. No cargo e em razão do cargo seriam, então, apenas esses crimes a serem protegidos pela prerrogativa de foro, né? Que dá o foro especial para eles. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade, república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de natureza diversa. Além disso, a falta de efetividade mínima no sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. Então, princípios como igualdade, república, valores como probidade e moralidade foram importantes para trazerem essa mudança de entendimento do Supremo, para que a prerrogativa de foro só alcançasse os atos que sejam correlacionados ao mandato. Para assegurar a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções e não ao fim ilegítimo de assegurar a impunidade, é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo.
A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. Então agora olha só, a orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material, que protege opiniões, palavras e votos, à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF, a partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais do STF ou qualquer outro órgão não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência dessa Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessárias para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Como eu disse, a regra é que o mandato, acabando o mandato, ele perde o foro. Mas, excepcionalmente, o Supremo aceita a continuidade do foro justamente para conseguir fazer valer a instrução processual, para conseguir fazer valer a persecução penal, para que ele não saia impune, né, dessa situação. Então, conclusão. Olha as duas conclusões aqui do Supremo, ó, 1 e 2, importante, hein? Vai cair na prova, pode anotar aí, pode anotar aí. Questão 47, letra D de dado, 47, letra D de dado, vai cair, olha isso. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. 2. Após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar cargo diverso, né, ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então vamos pensar o seguinte, o que muitos deputados faziam como forma de frustrar a persecução penal? Quando o Supremo instaurava o processo, o partido que tinha o governo estadual o nomeava para ser secretário do Estado. Só que como secretário do Estado, ele perdia o foro no Supremo, o processo tinha que descer para a segunda instância. Quando chegava na segunda instância, quando estava andando, aí ele saía da secretaria e voltava para o Supremo. Aí o processo voltava para o Supremo. Aí o Supremo ia analisar e até voltar o processo todo e tal. Quando o Supremo estava chegando perto, vamos voltar para outro cargo, ou acaba o mandato, ou renuncia o mandato. E aí o processo descia de novo. E aí a prescrição já tinha ido para o beleléu, para as cucuia, e aí o cara muitas vezes ficava impune. Para evitar isso, então, há essa possibilidade de continuidade do processo no foro especial, mesmo que ele não esteja mais no cargo, tá bom? Isso vai cair na prova, anota aí, 47D é a que você vai marcar, tá? Continuando, vamos lá. Vamos falar agora da imunidade processual para a prisão. Essa imunidade ela já é uma imunidade formal, ela não exclui o crime, ela exclui a prisão, ok? Então, aqui o deputado ele não vai poder ser preso, salvo se for em flagrante de crime inafiançável. Salvo se for um flagrante de crime inafiançável. Então, olha só, a imunidade processual para prisões é iniciada a partir da diplomação também. Ou seja, antes da posse. A diplomação é o atestado que garante a regularidade da eleição. A partir da diplomação, os parlamentares não poderão ser presos, civil ou penalmente, salvo se for flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Flagrante no direito penal é aquela situação em que o crime ainda está na sua situação de ardência, ainda está na sua situação do calor do momento. Existem 4 tipos de flagrante no direito penal. O flagrante próprio, em que o indivíduo é pego com a boca na botija, é pego realmente em flagrante, é pego cometendo o crime. Nessa situação, o flagrante é o flagrante próprio. Mas existem 3 situações de flagrante impróprio que também podem gerar a prisão do parlamentar. Seria ele não ter sido pego com a boca na botija, não ter sido pego praticando crime, mas logo após, com indícios, com fatos, com provas que permitem concluir que ele cometeu aquele crime. Então o crime acabou de ser cometido, o deputado pode ser preso em flagrante.
Também pode ser preso em perseguição, né? Existe a perseguição. Olha, eu não vi, mas sei que o crime foi cometido e ele está lá se evadindo do local, então pode persegui-lo e prender. E existe também aquele caso um pouco mais diferenciado, fortuito, né? Em que ele é preso em flagrante com objetos ou vestígios que o faz presumir ser o criminoso daquele crime que acabou de ser cometido. Então, ele não foi pego na hora, não foi pego logo após, não estava em perseguição, mas ele parou numa blitz 1 hora depois e alguém olhou para ele, viu ofegante, viu rastros ali de sangue, viu a faca no banco de trás do carro e disse, opa, peraí, então vamos lá porque esse indivíduo pode ser preso em flagrante ainda, tá? Então valem todos os tipos de flagrante aqui. E o crime inafiançável, André? Aquele crime que é insuscetível de fiança, ok? Insuscetível de fiança. André, eu tenho que saber todos os crimes inafiançáveis? Não te indico saber todos, mas no mínimo aqueles do artigo 5º, inciso 43 e 44 da Constituição, imprescritível, insuscetível de graça e anistia. Eu vou botar aqui os 3 incisos, mas depois dá uma conferida lá. É do 42 ao 44 da Constituição. Lá nós temos 2 incisos que tratam dos crimes inafiançáveis, tá? Na Constituição. Esses eu recomendo vocês saberem. Recomendo vocês saberem. Esses o examinador pode cobrar em prova dentro do direito constitucional. Então, esses crimes inafiançáveis podem gerar a imunidade, retirar, né, essa imunidade processual e gerar a prisão do parlamentar em flagrante. Mas ainda que preso em flagrante, olha o que acontece com a prisão do deputado. Ó, artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos da prisão em flagrante serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, ainda que preso em flagrante, inafiançável, crime inafiançável, a casa vai poder decidir se ele permanece preso ou não. A casa vai decidir se ele permanece preso ou não. Então, essa imunidade processual é bem interessante, está prevista no regimento no artigo 231, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Como é que funciona, André, a deliberação sobre essa prisão? Cuidado, hein? Impede a prisão civil por dívida, inclusive nas hipóteses constitucionais de... Hoje em dia a gente só vai considerar uma hipótese constitucional, né, que é a prisão civil em razão de devedor de alimentos. Impede qualquer tipo de prisão temporária. Impede qualquer tipo de prisão em flagrante de crime afiançável. Impede prisão por pronúncia do júri, prisão preventiva, prisão por sentença condenatória recorrível. A imunidade não impede a investigação em inquérito policial. Prisão em flagrante, delito, crime inafiançável, são todos esses mesmos, né? Lá do artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Ok? Vamos lá, como é que é a deliberação sobre a prisão em flagrante? Artigo 249 foi revogado, mas o artigo 250, que ainda vai estar um pouco desatualizado, muito cuidado, o regimento não está atualizado, mas o artigo 250 ele fala assim, ó, no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos à casa dentro de 24 horas, repetiu a Constituição, sob pena de responsabilidade da autoridade que presidiu o inquérito, tá? Que presidiu a prisão em flagrante, cuja apuração será promovida de ofício pela mesa. Então, se não chegarem em 24 horas à casa, Câmara dos Deputados, a autoridade policial ali que estava presidindo aquele inquérito, aquela investigação, pode vir a ter uma responsabilidade sobre esses atos, tá bom? Como que funciona a deliberação sobre a prisão? Na Constituição, a gente já viu que a casa vai poder deliberar pela maioria de seus membros, vai poder resolver sobre a prisão. Olha esse esqueminha que eu trouxe aqui para vocês. Como a fonte fica pequena, deixa eu aumentar aqui para a gente poder ver. Olha só, o parlamentar comete um ato definido como crime após a diplomação.
Qual é a primeira pergunta? Houve flagrante ou não houve flagrante? Se não houve o flagrante, vamos os 3 quadrinhos do lado de cá, ó. O parlamentar não pode sofrer prisões processuais e civis. Então ele não sofre prisão preventiva, temporária, por pronúncia, por sentença condenatória recorrível. André, houve flagrante. Eu tenho agora uma segunda pergunta. O crime é afiançável? Se o crime é afiançável, o parlamentar deve ser solto e o processo seguirá o seu trâmite perante o STF. Não, André, o crime é inafiançável. Ó, coloquei aí os crimes inafiançáveis para vocês, hein? Olha só, o crime é inafiançável. Tráfico é o 3TH, né? 3TH. Tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. E também a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, esses crimes podem levar à prisão em flagrante. E outros. No Código Penal existem outras situações de inafiançabilidade que o Supremo considera, mas para a prova de direito constitucional eu levaria isso aí. E aí, André, o que vai acontecer? Perdão. Os autos devem ser remetidos à casa para que ela, em 24 horas, decida sobre a manutenção ou não da prisão. O bichinho do Ranram me pegou aqui. Para a decisão de soltura, a decisão deve ser por maioria absoluta, em votação ostensiva ou aberta. Se a casa não delibera ou não atinge a maioria absoluta, o parlamentar permanece preso e o processo terá seu prosseguimento. Então existe uma imunidade que é um direito de soltura. Primeiro, a imunidade protege contra prisões. Então só pode ser preso se for em flagrante e se o crime for inafiançável. Ainda assim, pode ser solto por decisão da Casa Legislativa. Tá aí o esqueminha para vocês, ok? Vou passar aqui para o próximo slide. Como é que funciona essa deliberação dentro da casa, André? Dentro da casa funciona da seguinte maneira, acompanha comigo. Quando chegam os autos de prisão em flagrante à Câmara, o presidente determina que seja despachada a CCJ para que esta resolva preliminarmente sobre a prisão. Então, recebida a solicitação, os autos de prisão em flagrante, o presidente despachará o expediente à CCJ, observadas as seguintes normas. No caso de flagrante, a comissão resolverá preliminarmente sobre a prisão, devendo, primeiro, ordenar a apresentação do réu preso. Ele continua preso, mas vai permanecer sob custódia da CCJ até o pronunciamento da casa sobre o relaxamento ou não da prisão. Então, enquanto a casa não decidir, ele não fica encarcerado lá na Polícia Federal, por exemplo. Ele fica sob custódia da CCJ. B. A CCJ vai oferecer um parecer prévio, facultada a palavra ao deputado envolvido ou ao seu representante no prazo de 72 horas sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o projeto de resolução respectivo que será remetido até a sessão seguinte para deliberação do plenário. Aqui está escrito pelo voto secreto, mas temos que lembrar que o objetivo da emenda 76 de 2013 foi retirar as deliberações secretas desse tipo de votação, né? Então, assim, o regimento, eu diria que ele ainda está desatualizado nesse ponto. Olha uma questãozinha de prova que eu trouxe para vocês, ó. Caiu lá para procurador da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 2011. Sobre dispositivos regimentais da Câmara dos Deputados relativos ao processo penal e à prisão em flagrante de deputados federais, na forma do regime constitucional em vigor, assinale a opção correta. Letra A. Recebida a denúncia contra deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à Câmara dos Deputados, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação penal. Essa questão é verdadeira, a imunidade processual, que a gente ainda nem comentou, mas é verdadeira. Então, letra A. Letra B. Durante o recesso da casa, as atribuições conferidas à CCJ e ao plenário serão exercidas cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso Nacional, não sendo possível que essas atribuições sejam exercidas pela mesa, mesmo que a de referendo plenário. Falso. O artigo 251, parágrafo único, ele traz a possibilidade de ser exercido pela mesa a de referendo do plenário, ok? No 251, parágrafo único. Então é falso esse aqui. C. Compete à CCJ decidir sobre o relaxamento da prisão do deputado preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. Não, calma. A CCJ ela vai dar uma decisão preliminar
Mas quem vai decidir mesmo é o plenário. Quem vai decidir sobre a manutenção da prisão ou não é o plenário. Reparem o restinho do slide aqui, ó. A CCJ vai oferecer o parecer prévio para a deliberação do plenário. Do plenário. O plenário é quem vai decidir, tá? Não é a CCJ. No caso de pedido de licença para processar criminalmente o deputado federal, não existe mais esse pedido de licença, né, gente? Não há previsão de que o deputado ou seu representante possa manifestar sobre o pedido antes da expedição do parecer pela comissão competente. Ao contrário, sempre nós vamos ter a chamada defesa prévia. No campo penal, sempre existe a defesa prévia. Somente por meio do voto secreto da maioria absoluta dos membros da Casa poderá ser autorizada a formação de culpa do deputado federal por crime ocorrido antes da diplomação. Não. Essa questão de formação de culpa de deputado federal já não é mais autorizada pela Constituição Federal, e nós temos ainda que aqui ele ainda fala em voto secreto. E lembrando que o texto constitucional ele retirou as votações secretas para esse tipo de questões, ok? Ainda tem aqui a deliberação sobre a prisão em flagrante. Deixa eu só dar uma olhadinha. Artigo 7º, a comissão compete. Essa é a comissão representativa, tá? Comissão representativa. Deixa eu só terminar ela aqui para a gente terminar esse bloco. Comissão representativa do Congresso Nacional durante o período de recesso. Então, ó, zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional, de suas casas e seus membros, e exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte, sem prejuízo para o país ou suas instituições. Então, em casos muito urgentes, e para proteger as prerrogativas do Congresso Nacional e de seus membros, a comissão representativa poderia agir durante o período de recesso. Temos ainda o 251, parágrafo único, ó. Estando em recesso a casa, as atribuições conferidas à CCJ e ao plenário serão exercidas pela comissão representativa do Congresso, lá do parágrafo 4º do 58 da Constituição, se assim dispuser o regimento comum. Caso contrário, se não estivesse isso lá, eu entendo até que está, mas se não tivesse, as mencionadas atribuições seriam desempenhadas plenamente pela mesa ad referendo plenário. Interessante, pela mesa no recesso. No recesso, a mesa teria que se reunir para decidir sobre a prisão do deputado. Seria isso que está escrito no regimento, ok? Nós vamos falar da imunidade processual ainda, só que agora vai ser pela possibilidade de sustação do processo, mas isso vai ficar para o próximo bloco. Vamos fazer uma pausa aqui nesse bloco, porque senão fica um blocão já basta os da Câmara dos Deputados. Então vamos encerrar aqui, a gente fechou imunidade material e imunidade prerrogativa de foro, e a imunidade processual para a prisão. Agora a gente vai ver a imunidade processual para o processo, que é a possibilidade de sustação, tá? E aí a gente já vai meio que encerrando as imunidades. Tem algumas outras imunidades, mas são bem menos importantes do que essas. Fechando esse bloco, a gente volta no próximo bloco.